Nesse vídeo eu vou explicar para você em detalhes 2 exercícios que eu fiz e que me ajudaram a manifestar R$ 25 mil em 16 dias, tá? Isso quando na época eu recebia cerca de R$ 2 mil por mês, 2.500, tá? Já faz algum tempo. E, detalhe, então eu fiz isso, porém desses 25 mil eu perdi 15. E eu vou te explicar também nesse vídeo um bloqueio que talvez você também tenha, e se você tiver, é bem possível que você perca dinheiro também, tá? Então eu vou te ajudar aqui a perceber se você tem esse bloqueio, a conseguir realmente identificar, ok? Bom, se você já conhece aqui o canal, já sabe que o conteúdo vai ser relevante, já chega e dá um like aqui no vídeo. Se você está chegando agora, assista aqui por completo e se você gostar, você se inscreve e dá o like, ok? Eu sempre estou aqui com a minha agenda, né, um caderno aqui, porque como a ideia é sempre fazer vídeos completos mesmo, né? Não só, aqui eu não vou só, a técnica é isso e pronto. Não, tem todo um contexto para isso. Então, eu sempre deixo tudo escrito aqui, vez por outra eu vou consultar aqui, beleza? Bom, antes de falar os exercícios, é importante eu explicar para você o contexto da época, né? Porque se isso acontecesse hoje, se eu falar, hoje eu manifestei 20, cara, enfim, seria bem tranquilo. Só que não era o contexto da época. Quando isso aconteceu, eu estava no meu 5º negócio diferente, né? Eu tinha 27 anos na época, agora eu tô com 36, né? Então, 9 anos atrás. E eu já estava naquela fase assim de, pô, parece que nada vai dar certo, né? Mesmo, pô, 27 anos é novo ainda, né? Mas eu ficava naquela, né? Ah, nossa, parece que eu não nasci para que as coisas dessem errado, enfim, aquela meio que uma crise ali existencial até, né? E aí eu fui conhecer, através de muitas buscas, o livro O Poder do Subconsciente. A partir desse livro eu comecei a entender realmente por que as coisas aconteciam e tal. Nesse período, qual que era o negócio que eu estava, né? Eu era consultor de e-commerce, ou de lojas virtuais, né? Lojas que vendem pela internet. Eu já tinha tido antes 2 negócios, na venda de relógios, na venda de perfumes, pela internet. Eles não tiveram sucesso, porque a minha mentalidade não deixou, né? Mas eu entendi como é que funcionava aquilo, né? Como que se fazia as vendas, o que era necessário para as pessoas encontrarem a loja, enfim. Tá? Então, isso que eu trabalhava na época. E nessa época eu recebia nessa média aí, né? De 2 a 2.500 mais ou menos. Tá? Beleza. Conheci lá o livro Poder do Subconsciente. Junto com o livro Poder do Subconsciente, quase ali na mesma época, eu conheci um outro livro que aí, esses exercícios que eu vou te explicar, eu aprendi nesse livro, que ele se chama Peça e Será Atendido. Tá? Peça e Será Atendido. Esse foi o livro onde eu aprendi esses 2 exercícios. Então, por que é importante entender esse contexto, né? Porque, repito, era R$ 25 mil, eu recebia 2 e pouco, então era algo muito relevante e eu nunca tinha recebido um valor como esse. Já vou explicar os exercícios, mas basicamente, até para eu não me perder aqui, ó. Tá. Basicamente, qualquer exercício que você for aprender sobre isso de manifestação ou qualquer coisa, ele precisa seguir um princípio, que é o princípio do já tenho, né? Já tenho. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer exercício, ele tem que ser baseado nisso. Ele tem que colocar na sua mente o que você já tem. Ok? Então, os exercícios que eu vou te passar foram exatamente para colocar na minha mente subconsciente que eu já estava em uma situação melhor do que eu de fato estava. Perfeito? Bom, então, com esse contexto, vamos lá. Quais foram os exercícios, né? O primeiro é muito bobo, vamos dizer assim, mas foi realmente o primeiro que eu fiz e é incrível como funcionou bem, tá? Que é o do dinheiro na carteira, tá? Dinheiro na carteira. Isso aqui, especialmente hoje em dia, na época não existia Pix, né?
Então, hoje é mais incomum ainda se andar com dinheiro, né? Só que lá nesse livro, Para Ser Atendido, falava muito da energia do dinheiro, das notas em si, né? O como que aquilo impactava positivamente. E no último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falo das mensagens subliminares, né? Como que a questão subliminar ela impacta o seu subconsciente, e isso aqui é uma técnica subliminar. Basicamente, a técnica é andar com a maior nota possível. Aí, quando fala na carteira, né, o bolso, enfim, não importa, tá? Qual que era a lógica lá? A maioria das pessoas anda com pouco ou nenhum dinheiro. Na época eu andava com 5 reais, 20, né? E às vezes ficava com medo, não vou andar com mais do que isso porque é perigoso, vão me roubar, etc, né? Então, qual que é a lógica de você começar a andar com mais? É porque aquilo, só de você andar com mais, inconscientemente, aquele dinheiro ele fala, você tem. Basicamente isso, tá? E aí, é sugerido ainda que seja feito da seguinte forma, né? Por exemplo, você passa em uma loja onde você queira comprar alguma coisa, né? E aí você, o que você faz? Você vai e olha lá para o dinheiro, eu poderia comprar isso daqui, mas agora não quero. Então você ir fazendo esse tipo de exercício, né? Você pode começar com uma nota, por exemplo, seria uma nota de 100 ou uma nota de 200, aqui falando de Brasil, né? Mas você pode ir escalando. Então, por exemplo, era bem comum eu andar ali com R$ 1.000, 1.500 e tal. Então, realmente, e eu comecei a fazer isso. Falei assim, olha só que legal isso aqui. Pô, eu poderia comprar isso daqui, mas não quero, né? Esse exercício colocou na minha cabeça, eu tenho, tá? Então, isso foi o primeiro. É bobo, né? Mas realmente funcionou muito bem, tá? O segundo exercício, o nome dele lá no livro é Jogo da Prosperidade. Jogo da Prosperidade. Aí, primeiro, qual que é a lógica desse exercício? Uma coisa que faz você ganhar mais é, vamos dizer assim, a dimensão, o tamanho da dimensão que o dinheiro tem na sua mente. O que eu quero dizer com isso? O quanto que você acha muito, o quanto que a sua mente está acostumada, aquilo é meio que um teto. Você vai, inclusive, entender que o motivo de eu ter perdido foi exatamente essa questão de teto e tal, tá? Então, o que acontece? Você precisa aumentar esse teto, aumentar o que a sua mente considera normal, tá? É uma frase que eu uso bastante nos vídeos. Você manifesta o que é normal. Tudo que for anormal, tudo que for extraordinário, tudo que for gigantesco, tudo que tá longe, tá? Então, você precisa trazer isso mais próximo. E como você traz? Meio que fazendo com que a sua mente tenha contato com aquilo normalmente. Basicamente isso. Então, qual que é a ideia aqui desse exercício? A sugestão lá era que você começasse com 1.000 dinheiros, né? Então vamos colocar aqui R$ 1.000, né? Ou dependendo de onde você está, a moeda aí, tá? E você gaste esse dinheiro, né? Com o que você gastaria? Vamos imaginar que você, você recebeu ali R$ 1.000. Com o que você gastaria? E aí a ideia é começar com as coisas mais básicas mesmo, tá? Eu gostaria com isso, aquilo e aquilo outro. Beleza. E anotar, ter um caderno mesmo, dia 1, R$ 1.000. Com o que eu gasto isso? Tá. Dia 2, R$ 2.000. E assim vai, né? E assim vai. Pô, quando chegar aqui no dia 30, você vai estar gastando aqui R$ 30.000 mentalmente.
E o que isso aqui vai fazer? Isso vai forçar a sua mente a pensar grande, né? Por quê? Era o meu contexto e é o contexto da maioria das pessoas, né? De você pensar ali na sobrevivência, pensar no supermercado, pensar no aluguel, pensar no pagamento do carro, pensar nas coisas básicas. Só que, como tudo começa no seu pensamento, você precisa começar a expandir esse pensamento, a sair só do pensamento básico, tá? E aí, então, basicamente, foram esses dois exercícios. O que aconteceu? Aí, baseado no contexto que eu estava lá, né? Como que esses 25 mil reais, o que aconteceu ali para eu conseguir eles? Então, eu prestava serviço como consultor, né, de lojas virtuais. E aí, eu comecei a fazer esse exercício aqui. Esse aqui já tinha até mais tempo, tá? Esse aqui já tinha mais tempo. Mas aí esse aqui, eu comecei no dia 1, né, fazendo isso. Então, quando foi aqui no dia 16, eu estava gastando ali 16 mil reais, né? Só que o que aconteceu? Quando foi aqui por volta do dia 10, dia 12, eu não lembro exatamente, eu já tinha uma cliente, né, que eu prestava alguns serviços para ela, e ela solicitou um outro tipo de serviço, né? Era um serviço completamente diferente do que eu costumava fazer e tal. E aí eu fui e cobrei um valor dela de 25 mil reais para fazer esse serviço. Esse serviço ele seria feito em 3 meses, né? Então eu tinha uma média ali de 2.500, 3 meses, 25 mil, daria 8 mil e alguma coisa por mês, né? Como se fosse isso. Então, o que esse exercício aqui ele me ajudou? Ele me ajudou a ter a coragem. Ele me ajudou a ter a coragem de cobrar isso. Se fosse antigamente, né? Eu cobraria ali o quê? 6 mil. Não, 6 mil não, 3 meses. 10 mil. Cobraria 10 mil para fazer, né? Se fosse antes. Então, esse exercício me ajudou muito nesse sentido. E aí, quando foi no 16º dia aqui, ela falou, ok, sim, vamos fazer esse serviço. Então, foi assim que eu manifestei 25 mil reais em 16 dias. Esses foram os 2 exercícios. Bom, só que nem tudo foram flores. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Como eu tinha cobrado esse valor e eu era acostumado, né, com esse valor de 2 e pouco, eu fiz 1 mês de serviço e ela me adiantou 10 mil reais. Ali eu já falei, pô, cara, olha só, fiz 1 mês e ganhei 10 mil. Que coisa maravilhosa, né? Incrível isso, muito bom, tô muito feliz. Ok. Só que o que aconteceu? Depois que eu recebi esses 10 mil, eu não fiz mais nada. Depois que eu fiz esses 10 mil que ela me passou, eu não fiz mais nada do serviço combinado. Por que você não fez, Fabrício? Porque você não sabia como fazer? Porque... Não. Simplesmente sabotagem. É a única explicação. Não tinha nenhuma... eu não sei fazer. Não. Eu não fiz porque não fiz. E foi isso. Tá? Então, e eu não entendi o porquê, né? Não entendi o porquê. E na época eu não entendi o porquê, como eu fiquei chateado ainda, né? Não, mas ela tinha que me passar pelo menos mais um pouco, aí ela tinha que me passar pelo menos 15. O justo era 15. Tá, pô, loucura, né? E eu não entendi o porquê que eu não fazia isso. Por que eu fiz isso, né? Por que eu não continuei o serviço? E aí, depois eu fui entender, que aí agora eu quero ajudar você a perceber que isso talvez seja uma questão sua também. Eu fui perceber que o meu problema era merecimento. Merecimento. O que é o merecimento? É como se fosse um teto invisível
Lá no livro Segredos da Mente Milionária fala que chama de termostato financeiro, né? Que é como se fosse um valor máximo. Você fala assim, olha, eu posso chegar até aqui. Eu não me permito, eu não mereço mais do que isso. Então, eu recebi ali 2.000 e pouco, não é só, o conhecimento que eu tinha era muito maior do que isso, mas é porque eu me permitia, eu achava que merecia ganhar aquilo. E depois que eu percebi isso, eu fui vendo como que em várias outras situações isso se repetia. Por exemplo, um dos negócios que eu já tive era no ramo de venda de relógios pela internet, né? Cara, era um negócio fantástico. Fantástico, fantástico. Só que quando começava, na época eu era MEI, né? Microempreendedor individual. Quando eu começava a ganhar, quando estava chegando ali no limite do MEI, eu desesperava e falava, não, eu não posso passar disso, eu não posso, porque senão eu vou pagar muito imposto, etc. No fim das contas, era falta de merecimento, porque era muito leve aquilo. Esses relógios, né? Então, por exemplo, a gente comprava o relógio por R$ 500, vendia por 1.000, né? Então eu ia lá, às vezes, vendia 2 relógios no dia. Pô, recebeu ali de lucro R$ 1.000. Pô, como assim eu recebi R$ 1.000? A pessoa pagou o negócio, comprou pela internet, eu não tive que fazer nada. Não, não aceito isso. Outra coisa que aconteceu comigo, quando eu trabalhava com venda de alarme, câmera de segurança. Às vezes, não era incomum eu receber cerca de R$ 1.000 por dia de lucro, porque eu prestava o serviço e vendia os equipamentos também. E se eu fechasse um serviço na segunda-feira, eu fizesse na segunda-feira, o resto da semana eu não trabalhava. Por quê? Porque senão eu iria ganhar muito. Olha que coisa. E eu te falo, talvez você tenha isso também. Como que você percebe se você tem isso? Como que você percebe se você tem problemas com merecimento? O primeiro sintoma é perder dinheiro. Tá? O principal sintoma da falta de merecimento é perder dinheiro. Você, às vezes, recebeu uma grande quantidade, aconteceu isso comigo também, recebeu uma quantidade grande ali, de uma hora para outra, o dinheiro sumiu. Sintoma de falta de merecimento. Tá? Outro sintoma, que aí era isso que eu, nesses exemplos que eu estou te dando, é isso que acontecia, é o bloqueio do sacrifício. Tá? O que é isso? Só vale se for pesado, só vale se for duro, só vale se for sabe? Se eu não me matar de trabalhar ali, não vale. Só vale se eu estiver me matando, se eu estiver me sacrificando, se eu estiver com muitas horas. Se não for assim, eu não aceito, eu não permito, eu não mereço. E aí o que você faz? Caso ele venha de uma forma fácil, de uma forma leve, você faz com que ele vá embora. Porque a sua programação é relacionada a ele ser difícil. Tá? Outras formas de você perceber, um complexo de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade tem falta de merecimento. Então, aí isso aqui é se sentir menor que as pessoas. Por exemplo, se eu vou num lugar onde tem pessoas ricas, ou se eu vou numa loja que é considerado de pessoas ricas, ou se eu vou em um restaurante, ou qualquer coisa que seja assim, nossa, e aí eu me sinto desconfortável, eu me sinto mal, sinto que isso não é pra mim. Sintoma de inferioridade. Né? Mais uma questão aí que está relacionada a merecimento. Outra aqui, olha. Não receber coisas de graça. Tá? Então, se for para você receber uma coisa de graça, você não aceita de jeito nenhum. Né? Às vezes até um presente, alguém quer te dar um presente, ou você não aceita, ou você já pega e já sente que tem que retribuir logo em seguida. Tudo isso são sintomas de merecimento. Junto com isso aqui, a questão de elogio, né?
Então, se alguém vai e fala, nossa, o seu trabalho é maravilhoso, você faz isso extremamente bem, você é isso, você é aquilo, e isso te faz sentir mal, também é sintoma de não merecimento, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? Na primeira parte do vídeo, expliquei o exercício, né, de como que eu fiz, 25 mil, ok, tá? Mas isso aqui é tão importante como? Porque se você não tem isso aqui bem resolvido, você pode conseguir dinheiro e perder logo em seguida, tá? Isso é muito mais comum do que você imagina. Então, analise se isso aqui, se você perceber, nossa, eu tenho esse tipo de problema, identificar é o primeiro passo, já saiba que ele precisa ser resolvido e que ele pode ser a causa das coisas não estarem funcionando tão bem para você, né? Bom, agora eu vou te fazer aqui um convite para você conhecer algo que vai te ajudar a manifestar dinheiro de forma mais rápida, tá? Exatamente isso. Eu criei um produto, isso aconteceu em 2020, tá? 2020 ou 2019, que é o ativador de dinheiro inesperado. É um nome forte, né? Parece até uma coisa assim meio esquisita, né? Mas é o que é, tá? Esse produto, ele é 100% validado, ele foi validado lá em 2020 com literalmente milhares de pessoas. Tem muitos depoimentos, alguns deles eu coloquei aqui na página do produto. Qual que é a ideia aqui desse produto? Ele vai reprogramar tudo na sua mente? Ele vai colocar você com a mentalidade de riqueza? Não. Eu tenho um produto que é o método subliminar, que é algo feito individualmente comigo, tá? Que é realmente a solução completa. Só que o ativador, ele é o primeiro passo. Ele é para quê? Para fazer você já ver o dinheiro mais rapidamente. Esse é o objetivo. O que a gente trabalha nesse áudio? É um áudio de reprogramação, um áudio de hipnose, onde a gente trabalha duas coisas. Primeiro, elevar sua energia, tá? A primeira coisa, se você quiser manifestar dinheiro, é isso. É parar de se sentir ansioso, parar de se sentir preocupado, parar de... né? E sentir gratidão, sentir paz. Isso é o sentimento de quem já tem dinheiro. Então, a primeira coisa que eu te ajudo é isso. E o segundo aqui é o já destravou, tá? Porque você sente, né? Pô, o dinheiro está travado, as vendas não estão acontecendo, né? A coisa não está fluindo, você tem esse tipo de sentimento, né? E aí, você vai ver lá, olha, já destravou, o dinheiro já apareceu, as vendas já estão acontecendo, né? Caso seja vendas, enfim, tá? Então, eu quero te convidar a conhecer esse áudio, tá? Tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário. Ele está, né, hoje com um valor que é praticamente irrisório. Não vou falar aqui para não perder o suspense, para você tocar no link aqui e ir lá conhecer. Mas o que eu posso te dizer é, eu confio tanto nesse produto que normalmente esses produtos digitais, né, eles são obrigados a dar 7 dias de garantia. Nesse caso aqui, eu dou uma garantia de 30 dias nesse produto, para você poder avaliar com calma se ele realmente funcionou, tá? E aí, qual que é a ideia, Fabio? E por que você vai ver que é muito barato, muito barato? Por que eu criei esse produto tão barato? E aí, sinceramente, tá? Onde eu ganho dinheiro mesmo é com o método subliminar, que ele é algo personalizado, ele é um valor bem mais alto, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu ajudo você a já manifestar dinheiro. Você vai ver, isso aqui realmente funciona. E aí, a gente vai trabalhar todas as outras questões que precisa. Talvez você precise trabalhar questões de merecimento, outras questões, né? E aí, isso vai acontecer no método subliminar. Mas hoje, para se entrar no método, é necessário primeiro fazer isso, para você ver o quanto é eficiente, já ver resultado prático, e aí sim, depois a gente resolver o que for necessário, né, no método subliminar. Beleza? Então,
toca aqui na descrição, no primeiro comentário, você vai ver, é um valor irrisório para você já começar a ver resultados acontecerem na sua vida muito mais rapidamente. Fez sentido esse vídeo? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa sobre isso que a gente está conversando. Dá um like se fez sentido e se não é inscrito no canal, se inscreva. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.